Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 19 a 21 do livro de Jó, versículos 1 a 6 do capítulo 19. Jó começa perguntando aos seus amigos quanto tempo eles vão persistir acusando-o e por que não sentem vergonha pela maneira como tem feito isso. Jó não assume ter realmente errado, mas declara que se eu tivesse feito, o erro seria sua própria culpa. Estava disposto a aceitar as consequências por qualquer pecado que tivesse cometido, mas como não sabia de nenhum, seu problema continuava, estava confuso quanto à razão de seu sofrimento sem causa. Jó afirma que mesmo que ele tivesse feito algo de errado, Deus é quem trouxe sobre ele aquelas circunstâncias. Versículos 7 a 12. As cercas de Deus haviam inicialmente mantido o perigo longe de Jó, mas agora elas fechavam o caminho de Jó, de forma que ele não tinha como escapar. A própria medida do seu sofrimento é, para Jó, um sinal da origem divina do pesar. Jó achava que o curso de sua vida tinha sido cortado, suas perspectivas eram obscuras e ele era assombrado pelas trevas que pressagiavam sua morte. Jó se sentia como uma cidade sitiada. No mundo antigo, os exércitos conquistadores muitas vezes tinham grupos especializados em nivelar terrenos acidentados para que suas forças militares pudessem atacar. Para João, o exército tinha preparado uma rampa de cerco contra ele para levantar seus arietes e penetrar suas últimas defesas. Ele era apenas um frágil ser humano mais semelhante a uma tenda do que uma cidade poderosa a exigir um ataque forte. Versículos 13 a 17. Os parentes de Jó, os seus amigos íntimos, os seus servos e a sua própria esposa, todos o abandonaram com repugnância e ele ficou privado do afeto daqueles que mais significavam para ele. Versículo 18. Isso mostra a extensão do desprezo que Jó recebia de todos, pois as crianças, sendo tão confiantes e inocentes, seriam as últimas a perder o respeito por ele. Talvez seus pais tivessem ridicularizado Jó a tal ponto que as crianças seguiam seu exemplo, rejeitando-o e zombando dele. Versículo 20. A ideia é que ele estava tão magro e perdera tanto peso que não tinha nada mais além de pele e ossos. A forma de seus ossos estava visível, a pele e a carne não podiam escondê-la. Versículo 21. Essa súplica por compaixão poderia ter tocado o coração de seus amigos, mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, endureceram-se e tornaram-se ainda mais severos com suas respostas a Jó. Versículo 22. Se seus amigos estavam tão convencidos de que Jó havia pecado, de que seu sofrimento físico evidente representava o julgamento de Deus, ele pergunta então por que continuam perseguindo-o implacavelmente. Da perspectiva de Jó, seus amigos decidiram usar qualquer coisa que ele tenha deixado para trás como um meio para atormentá-lo, e ele clama para que lhe mostre misericórdia. Versículos 23 e 24. Jó tinha uma importante mensagem que queria que fosse escrita de forma permanente para a posteridade. Através da inspiração do Espírito, suas palavras foram preservadas na Bíblia para todos os tempos. Versículo 25. Embora Jó tivesse repetidas vezes descrito Deus como seu inimigo e perseguidor, ele também expressou sua confiança em Deus. Jó disse que, ao final de tudo, Deus era sua única esperança. A fé subjacente de Jó finalmente emergiu, irrompendo em meio às suas dúvidas sombrinhas acerca de Deus. Deus era o redentor de Jó, o único que podia servir de fiador de seus direitos e vindicar sua causa. Se Jó viesse a morrer, ele confiava que o Deus vivo se levantaria sobre a terra de sua sepultura e testemunharia a seu favor. Versículos 26 e 27. Jó tinha fé de que Deus era aquele que, por fim, iria defendê-lo. Jó estava expressando nestes versículos a fé de que Deus o redimiria após a morte. Jó novamente nutria a cara esperança de uma vida pessoal após a morte. Versículos 28 e 29. O fato dos amigos de Jó perseguirem com falsas acusações os deixava numa posição perigosa. Eles deviam ser conselheiros responsáveis, caso contrário, enfrentariam o castigo judicial de Deus, segundo Jó. A espada é um símbolo do juízo de Deus. Agora nós vamos estudar o capítulo 20, versículos 1 a 3 do capítulo 20. Em sua segunda réplica, Zofar começa com uma breve expressão de frustração, possivelmente em resposta à existência de Jó, de que Deus causou as suas circunstâncias e a confiança de que Deus iria defendê-lo. Versículos 4 e 5. Desde Adão até Jó passaram-se aproximadamente 2.350 a 2.375 anos. Zofar chamou a atenção para o fato de que esse era um tempo longo para se saber certas coisas pela experiência humana e pela tradição. Saber que nenhum humano tem mérito diante de Deus e que as falhas humanas são punidas pelo Senhor. Versículos 6 a 11. Embora Zofar estivesse errado em seu discurso contra Jó, estava certo quanto ao final das pessoas más e perversas. O que Zofar não compreendeu é que o julgamento destes pecados pode não acontecer durante a vida do pecador. A punição pode ser transferida para o dia do juízo final, quando os pecadores serão eternamente lançados para longe de Deus. Zofar argumenta que nem o perverso nem os seus filhos desfrutarão dos benefícios do que ele adquiriu. Versículos 12 a 22. Assim como uma
pessoa saboreia o mel debaixo da língua, também o ímpio se apega loucamente ao ganho que obteve de forma desonesta. No entanto, o que é saboroso na boca, às vezes se torna prejudicial nas entranhas. Assim como um médico pode administrar uma substância para provocar o vômito, assim também Deus desalojaria as riquezas que o ímpio tomou de outros. Zofar argumenta que os ímpios oprimiram os pobres para conseguir suas riquezas e que os ímpios possuem fome pelo mal, que é irrestrita e insaciável, o que os leva a tudo o que conseguem, mas que os apodrece de dentro para fora. O incessante empenho do ímpio para obter e usar coisas constituiria sua ruína. Versículos 23 a 25, utilizando armas de guerra. Utilizando armas de guerra de sua época, Zofar descreveu o arsenal de armas de Deus. Ele inclui uma espada feita de ferro, um poderoso arco de aço e dardos com pontas de metal resplandecente. A força do dardo seria tão grande que perfuraria o fígado do ímpio e atravessaria o seu corpo. Ao tentar remover o dardo, o ímpio arrancaria seus órgãos internos e só agravaria sua desgraça. Jó se queixara de flechas de Deus arremessadas contra ele e o que o traspassaram. Zofar podia estar sugerindo que, tal como esse ímpio, Jó estava sendo justamente julgado. Versículos 26 a 27. O fim do ímpio seria tão drástico que até mesmo seus valiosos bens sofreriam a escuridão da morte e ele e tudo que dele restasse seriam destruídos no fogo da ira divina. A culpa do ímpio seria tão grande que os céus e a terra testemunhariam contra ele. A imagem retrata um julgamento no qual o ímpio seria acusado por todos diante do tribunal celestial. Jó havia afirmado que sua inocência e integridade estavam registradas no céu, e Zofar sugeriu que isso podia ser de outra forma. Versículos 28 a 29, o resumo final de Zofar não é apenas uma reiteração de sua tese acerca da retribuição, mas uma declaração de que essa seria realmente a norma decretada por Deus. Em vez de deixar uma herança para seus herdeiros, o ímpio herdaria o justo julgamento que Deus lhe reservara. Agora nós vamos estudar o capítulo 21, versículos 1 a 6 do capítulo 21. Elifaz tinha sugerido que ele e seus amigos estavam oferecendo consolação a Jó, porém Jó afirmou que, em vez disso, Zofar e os outros estavam zombando dele. A pergunta retórica de Jó indica que sua queixa era contra Deus e não contra o homem. Seu espírito se angustiara porque ele aparentemente não podia falar com Deus. Jó convidou seus amigos a olharem novamente para ele, em vez de falarem com tanta eloquência, que eles olhassem para ele com perplexidade muda. Até mesmo Jó se perturbava ao pensar em sua situação. Versículos 7 a 16. Jó afirmou que as declarações de seus amigos sobre a brevidade do êxito dos ímpios estavam erradas. A verdade é que, com frequência, os ímpios têm vidas longas e prósperas em posições de poder. Ao contrário do que os amigos de Jó declararam, os ímpios viviam a vida e deixavam filhos, que também eram bem-sucedidos e prósperos. No entender de Jó, os ímpios prosperavam mesmo rejeitando o Todo-Poderoso. Eles não lhe serviam nem reconheciam o seu senhorio. Jó reconheceu que o bem vem de Deus e se afastou da atitude desafiadora dos ímpios nos versículos anteriores. Versículos 17 a 18. Jó sugere que, apesar dos atos de maldade dos ímpios e de flagrante provocação de Deus, não parece que o Senhor os disciplina. A palha e a poeira levadas pelo vento geralmente simbolizam juízo. No entender de Jó, o ímpio escapa do juízo enquanto vive. As observações de Jó resultavam do pessimismo em razão do seu sofrimento e não refletem exatamente o ensino bíblico. Versículos 19 a 20. Aos olhos de Jó, o castigo de Deus injustamente ignora o ímpio e recai sobre a geração seguinte. Beber do furor do Todo-Poderoso reflete a imagem do cálice do juízo de Deus. Versículo 22. A presunção dos amigos de Jó de discernir os acontecimentos da terra como indicadores transparentes de juízo contradiz os fatos da experiência de tal forma que sugerem que Deus precisa ser lembrado ou ensinado na ciência deles. Porém, como Deus é o juiz dos que estão nos céus e não são vistos, os amigos deveriam ser mais cuidadosos ao presumir que discernem exaustivamente que os propósitos de Deus são simplesmente baseados no que vem na terra. Versículos 23 a 26. Aos olhos de Jó, a bondade ou a perversidade de uma pessoa não equivalia à felicidade na vida. Versículo 27. Jó afirmou que, ao descreverem o destino dos ímpios, seus amigos estavam fazendo alusão a ele, Jó, mas eles estavam errados. Versículo 28. Quando os amigos falaram sobre o príncipe ter perdido casa e bens, Jó entendeu que eles estavam aplicando esse exemplo ao seu caso. Os comentários deles eram recordações dolorosas para ele da perda de seus filhos e de tudo que possuíam. Versículos 29 a 30. As perguntas de Jó sugerem que a doutrina de seus amigos de uma rápida retribuição entra em conflito com fatos que aqueles que viajam podem observar. Em vez de terem seus lares destruídos, os ímpios ricos viviam ali com segurança.
segurança. Versículos 31 a 33. A observação de Jó era que o nobre ímpio ia para sua sepultura com grande honra e um grande cortejo fúnebre, o que era contrário aos comentários de Bildade. Além do argumento de que as circunstâncias de uma pessoa não são necessariamente um indicador transparente de bênção ou julgamento, há uma advertência adicional embutida na descrição de Jó. Muitas pessoas são enganadas pelas circunstâncias externas dos maus, seguindo-os em vida e honrando-os na morte. Versículo 34, Jó argumenta que provou aos amigos que os ímpios prosperam muitas vezes e não são punidos nesta vida, assim eles não tinham como confortá-lo e de que havia falsidades em seus argumentos. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 19 a 21 do livro de Jó.